capítulo 13, a partir do versículo 14, que fala sobre a morte do profeta Eliseu. A Bíblia diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afaque até os destruir. Versículo 18. Disse mais: pega as flechas, e o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. E por fim o versículo 19: o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter atirado, então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerás os sírios. Você pode dizer glória a Deus? Deixa o pastor orar por você. Coloca a mão no teu coração e deixa eu orar por você. Pai, nesta hora, Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra revelada a nós, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos explanando, ó Pai, e meditando sobre a tua palavra. E nesta hora, meu Senhor, eu te peço que o teu Espírito esteja comigo, me ajudando, Senhor Deus, a ministrar a tua palavra. Me dá autoridade, Senhor Deus, conhecimento, unção e ousadia, ó Pai, para que a tua palavra, que é a semente, encontre uma terra fértil, que encontre um coração, uma terra fértil, disposta, Senhor Deus, a que esta semente da tua palavra, ela dê frutos, e frutos que permaneçam na vida de cada um, ó Pai. Usa, Senhor Deus, a minha vida como instrumento vivo nesta noite, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então você me ajuda a ministrar, tá bom? Na hora que você sentir o desejo, a vontade, pode glorificar a vontade, porque dar glória a Deus aqui é de graça. Então não economiza não, vai dando glória aí. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, até mediante na ministração da pastora. Tudo que ela falou, ela começou a falar, e eu falei: poxa, tem tudo a ver o que ela está falando com o que eu quero ministrar hoje, que eu vou ministrar hoje. E a pergunta que eu faço: como você está aproveitando as oportunidades na tua vida? Como é que você tem aproveitado aquelas oportunidades que Deus dá para você, traz na tua vida? É isso que nós vamos meditar. O apóstolo, ele estava explicando algumas falas nossas. Nós temos algumas falas cotidianas, alguns jargões até, e muita gente fica se perguntando: poxa, como é que é isso, como é que é aquilo? Cantamos aqui Yeshua, e uma vez uma irmãzinha falou: pastor, esse negócio de Yeshua aí, Yeshua é lá no terreiro. Eu falei: não, é Yeshua, minha irmã. Yeshua é o nome Jesus em hebraico. Então quando nós declaramos Yeshua, nós estamos falando Jesus, é o nome do Senhor Jesus em hebraico. Por exemplo, se você ler na Bíblia, você vai encontrar a palavra Oxalá, e muita gente não entende o que é. O que é, pastor, essa palavra Oxalá? Tomara, queira Deus, se Deus quiser. Então quando alguém fala assim, Oxalá que aconteça, você vai ler na Bíblia, tomara que aconteça, se Deus quiser vai acontecer, né? Essas coisas,
queira Deus que aconteça. Então são coisas que quando você vai no dicionário bíblico, no Dr. Google, ele te ajuda para que você interprete, tá? Ele estava falando sobre desatado, a pessoa ser desatada. Nós oramos muito, né? Falamos sobre uma pessoa paralisada. É a pessoa que estagnou, paralisou, ela entrou ali na zona de conforto dela, ela não sai mais, ela fica ali estagnada, paralisada. E quando nós ministramos ou declaramos, vai desatar, vai acontecer, é uma pessoa que rompe em fé, uma pessoa que não está mais amarrada. Por isso que nós falamos, Abraão mesmo, teve um período da vida dele que ele ficou desatado. Meu filho, coloca Gênesis 11:31, por favor. Abraão, ele teve um tempo que ele ficou atado, ele ficou paralisado, que foi aqui nesse período. Ele morou com o seu pai Terá e seus irmãos, a sua família, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. O texto está dizendo aqui, Terá, que é o pai de Abraão, tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã. Então Ló, muita gente, Abraão andava com Ló, achando que era filho, mas na verdade era sobrinho de Abraão. O Ló era filho de Harã ali, ó, irmão de Abraão. E sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, juntos partiram do Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Esse versículo deixa eu explicar. Aqui neste lugar, o irmão de Abraão, Harã, tinha morrido já. Ele foi assassinado. E aí quando isso aconteceu, foi uma tragédia na família. E isso paralisou Abraão, não só ele, mas até o seu pai Terá. Paralisou a família toda, eles ficaram paralisados. O nome do irmão de Abraão era Harã. Eles saíram com um propósito. Eles tinham ali um alvo. Eles estavam indo de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida, a cidade de Canaã. No meio do caminho eles encontraram uma cidade chamada Harã, o mesmo nome do irmão que morreu. Quando encontrou, paralisou, ficou ali. E aí você vai ver a história, o versículo depois 32, fala que o pai de Abraão, Terá, morreu com 205 anos ali em Harã. Ele ficou ali paralisado. E Abraão teria o mesmo futuro. Mas aí no capítulo 12 de Gênesis, Deus se revela a Abraão. E aonde Deus diz, se você quiser colocar, Nicolas, 12:1, Gênesis 12:1, onde Deus se encontra com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mandar, porque tenho coisa grande para fazer. Porque se ele ficasse ali, ele ficaria paralisado e nada aconteceria. Ele não seria conhecido como o pai da fé. Talvez ele cairia no esquecimento, no anonimato, e não viveria as experiências que ele viveu com Deus. Então, aí que estou explicando aqui para você, né? Só explicando algumas falas, algumas coisas. Nesse texto até vou falar mais. Vamos ler o texto novamente? 2 Reis, capítulo 13. Vamos começar pelo versículo 14. Diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Pastor, que doença o profeta Eliseu morreu? Ninguém sabe. A Bíblia não fala, eu fucei, eu fui atrás, não achei. Tem coisa que não é revelação. Tem coisa que Deus deixa no anonimato. Então, eu já vi pastores, pregadores da palavra, falarem coisa e depois eu falo, porque para você falar alguma coisa você tem que sustentar, tem que ter base bíblica para você falar. Você jamais pode falar uma coisa achando, não, eu acho que é assim, porque achar não é ter certeza. Então jamais eu vou dizer uma coisa, eu não vou aqui supor que ele morreu disso, morreu daquilo, porque a Bíblia não fala. Então eu prefiro ficar pianinho, quietinho. Uma vez eu vi um pastor ministrar, ele já começou a ministração falando assim: abram a sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo escreveu, livro de Hebreus. Aí eu estava sentado e falei, por que eu torci o nariz?
Porque assim, muita gente considera que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Eu também acho que é muito parecido com o jeito de Paulo falar, parece muito. E se eu tivesse que dar um palpite, eu também acho que poderia ser ele, mas a gente não tem certeza. As cartas paulinas são 13 na verdade. Você pega de Romanos até Filemão, dá 13. Todas elas, essas 13, Paulo escreve: eu, apóstolo Paulo, ministro do Senhor, escrevo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Ele escreve e assina. Hebreus ninguém assinou. Então não dá para você não pode falar uma coisa sem ter base bíblica para você falar. Então é muito complicado. Por isso que eu não sei qual foi a morte, e eu fui atrás, que eu sou curioso, mas não consegui achar qual foi a morte que o profeta aqui, ele morreu. Que doença foi? E aí continuando, Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Primeira coisa, Jeoás, rei de Israel. Eu quero lembrar você que aqui Israel havia tido uma ruptura. Ali os reinos tinham se dividido. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono. E Roboão fez o que era mal aos olhos de Deus e também aos olhos dos seus súditos, né? Ali. Porque todo mundo pediu assim: rei, dá um calento aí para nós, tira os impostos, está muito pesado, a gente está sofrendo demais. E Roboão foi consultar seus amigos, os jovens. Ele não quis consultar os mais velhos, experientes. Ele selecionou lá uma turma de parça. E aí ele falou assim: e aí, meus parça, o que você acha? Eu devo abaixar, devo ouvir, ou devo, arrebentar mesmo, botar para moer? E o pessoal falou assim, os meninos sem experiência orientaram ele, falou: não, bota para moer, bota para arrebentar mesmo, põe lá em cima esses credores aí. E aí o povo ficou irado e acabou, o reino dividiu. E você vai ler depois que teve o rei do Israel, o reino do norte, que eram 10 tribos, a capital Samaria, e o reino do sul, que era o rei de Judá, 2 tribos, a capital Jerusalém. Você lembra que era 12 tribos, 10 foi para um lado e 2 para outro. Houve uma ruptura aqui na história de Israel. E aí quando ele fala, Jeoás, o rei de Israel, ele chora. A Bíblia diz que ele chora quando foi visitar o profeta, primeiro porque ele era amigo do profeta Eliseu. Ele tinha uma amizade, por isso que ele chorou. E também pelo respeito que ele tinha pelo profeta Eliseu. Porque o profeta, naquela época, era a maior autoridade de Israel, irmãos. Era a maior autoridade que tinha na face da terra, era o profeta. Para você entender um pouquinho, rapidamente, dar uma luz para você, a diferença de um profeta e sacerdote. Faça o seguinte, faça assim com a sua mão para frente, aí faz esse movimento assim para o céu, ok? Então o sacerdote faz de novo assim. O sacerdote, ele ouvia as lamentações do povo e ele levava para Deus as orientações. O profeta era o contrário, ele ouvia de Deus e entregava ao povo. Entendeu mais ou menos a diferença? Essa era a diferença e a responsabilidade de cada um, do sacerdote e do profeta. Então o profeta, ele era um representante direto de Deus. Ele ouvia de Deus e transmitia ao povo aquilo que Deus estava falando. Então por essa razão e pela amizade, o rei de Israel, ele foi visitar o seu amigo. E quando ele chega, ele diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Soa um pouco estranho, mas era um cumprimento da época, era um cumprimento legal. Hoje a gente tem vários cumprimentos, né? A gente usa de tantas abordagens, mas na época, era um cumprimento gentil, de parceiro, de amigo, e eles entendiam essa fala. Como eu disse para você, a Bíblia
ela tem muitas falas. E às vezes ao ler a gente não entende, então tem que ir no dicionário, Dr. Google, para a gente entender. Quer uma para você ver como é que funciona? Filho, coloca Cantares, eu não sei se aí vai aparecer Cantares ou Cânticos, 1:9. Olha a cantada que Salomão deu para Sulamita, sua amada. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Aí você fala: Jesus, pastor. Ai, pastor, que grosso ele. Meu irmão, quando a Sulamita ouviu isso daí de Salomão, ela se derreteu todinha. Por quê? Porque naquela época, as éguas, os cavalos de Faraó eram as coisas mais chiques, mais assim, sagradas que tinha naquele tempo. Elas se vestiam de ouro, de coisa, linho puro. Era assim, ó, banho 2, 3, 4, 5 vezes por dia, assim, perfume. Então, quando ele falou para Sulamita ali, te compara a uma égua, ela se derreteu todinha. Vai falar isso hoje. Você dorme na casinha do cachorro, né? Você dorme junto com o gato, a esposa, e com o olho roxo ainda, né? Mas isso, você vê como que é a fala. Então você entendeu a abordagem aqui do rei para o profeta, era uma coisa normal. Dando sequência, eu vou ler o versículo 15 e 16, Nicola. 2 Reis 13, versículo 15 e 16. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O que aqui eu entendo? Aqui está falando sobre cobertura espiritual. O profeta, como representante de Deus e autoridade de Deus, e o rei como um discípulo, o profeta estava abençoando naquele momento. E nós temos que entender a importância que tem uma cobertura espiritual na nossa vida. Eu pergunto para você, igreja, se você estiver doente, você fica em casa esperando que o médico vá até a tua casa te medicar, te atender, ou você vai até o médico para ser medicada? Você vai até o médico. Se você estiver andando na rua e de repente começar a chover, você espera que o ponto venha até você para te cobrir? Não, você vai até debaixo do ponto de uma cobertura para que você não se molhe, para que a chuva não lhe pegue. Então você entra debaixo de uma cobertura. É por isso que uma cobertura espiritual é muito importante. Quando você está com algum problema, alguma dificuldade, você precisa de um conselho, precisa de uma oração, você tem que entrar debaixo de uma cobertura. Nós temos o nosso apóstolo, que ele é o nosso líder, o nosso apóstolo e a nossa apóstola. E queridos, eu vou dizer para vocês, 5 minutos de conversa, ele desata a nossa vida. É incrível. Quantas vezes eu e a pastora já sentamos lá na mesa da casa dele, em crise por alguma coisa que estava acontecendo na nossa vida, e a gente: apóstolo, eu preciso conversar, que eu tô aqui, ó, tremendo, preciso conversar. 5 minutos conversando, depois uma oração, a gente sai renovado, restaurado, abençoado. Porque o líder espiritual, a nossa cobertura, ele tem esse papel, ele tem essa unção na nossa vida. E as pessoas, não entendendo, elas fazem muitas coisas sem buscar uma oração, um conselho. Por exemplo, a gente não vai viajar sem antes pedir uma oração de cobertura. A gente não viaja. E aqui mesmo, quantas pessoas às vezes fazem viagens até longas e nem pede oração para nós. Aí depois, não adianta, depois que está lá já, está lá longe, né? É importante nós abençoarmos aqui. Quando a pessoa de repente vai fazer uma cirurgia, quando a pessoa de repente vai fazer uma entrevista de emprego, de repente a pessoa tem alguma causa na justiça: pastor, o senhor ora por mim? Eu costumo dizer: não vou só orar, eu vou também jejuar por você.
Quantas vezes a pessoa falou: pastor, eu tenho uma audiência, porque eu tenho uma casa na justiça, já faz anos, e marcaram a audiência para a semana que vem. Que dia que é? Tal dia. Que hora? Tal dia. Vou estar jejuando. Está jejuando e orando naquele momento. E olha, irmãos, não é por mim não, é por Ele, é por Jesus. Sempre dá certo, a pessoa ganha a causa, sempre. Porque quando a gente traz o reino para dentro, para perto, para junto, as coisas dão certo. Agora, quando a gente faz de qualquer jeito, não adianta. É só dor de cabeça. É igual quando a pessoa quer sair da igreja. Eu já expliquei isso para você. Quer sair da igreja, a gente não pode segurar. Eu não tenho essa autoridade. Não, você é meu, não vai. A pessoa quer sair porque ela de repente encontrou um outro ministério onde ela quer caminhar. É triste? É triste. Nenhum pastor gosta de perder discípulo, ovelha. Não tem pastor que gosta. Só que a gente entende que quando essa pessoa diz eu vou embora, a gente não está mais no coração dessa pessoa. Então o mínimo que eu tenho que fazer é orar, é abençoar, para que essa pessoa vá e vá em paz. E ela lá no outro ministério, ela dê frutos abençoados, ela encontre seu ministério lá, ela seja muito fértil naquele lugar, dê muito fruto. Então esse é o nosso papel. E quantas pessoas não entendendo a importância de uma cobertura, a pessoa sai sem pedir oração. Isso não pode acontecer. Quando alguém vai fazer alguma coisa importante, muito importante, a compra de uma casa, a compra de um carro, e às vezes, eu tive uma experiência recentemente de um casal que ia comprar, teve a casa e recentemente o carro. Os dois, quando foi, o outro casal quando foi comprar a casa: pastor, nós estamos indo conversar sobre a casa. Você pode estar orando? Posso, eu vou até abrir um jejum. A casa já está lá, já estão morando na casa, conquistaram. Foram lá e a papelada saiu. E recentemente um casal: pastor, a gente está indo numa agência que a gente vai lá negociar um carro. E assim, é só por Deus, pastor, que as coisas estão um pouco travadas assim, mas eu falei: não, amém, vamos estar orando e vai dar certo. E irmãos, eles estão com um carro vindo para a igreja, glória a Deus. Desatou tudo no mundo espiritual e deu certo. O poder de uma oração. Não é o pastor Júlio que tem poder ou faz qualquer coisa, não, é Jesus. Mas o poder das nossas orações transforma, muda tudo. É a oportunidade que a gente tem de orar e abençoar uma pessoa. Aleluia. E aí, continuando, o profeta pede para o rei atirar uma flecha para a janela. E o que acontece? E diz: essa é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios, os seus inimigos. E para finalizar, para concretizar a bênção, o profeta diz ao rei, ele liberou uma palavra ao rei. Ele diz: pega as flechas, não é uma só, ele disse no plural, pega as flechas e atira elas no chão. Foi isso que o profeta disse para o rei. Aí talvez o rei fez como muitos de nós fazemos. O rei olhou e falou: deu uma, deu duas, flechada, 3. Mas que besteira, que bobagem, ficar jogando flecha no chão, que coisa boba. Eu não vou fazer mais não. Aí ele paralisou ali, perdeu a oportunidade, ele parou, abortou ali, falou: não, tá bom, chega. E você sabe o que aconteceu. Ali, nós lemos no texto, o profeta repreendeu e disse para ele: se você tivesse atirado mais flechas, 5, 6 vezes, o Senhor teria aniquilado os seus inimigos. Só que você vai vencer ele só 3 vezes, mas depois ele vai voltar em guerra contra você. Então o que a gente aprende? Não é a falta de oportunidade na nossa vida, é a falta de perseverança. Você pode dizer glória a Deus? É a falta de perseverança da nossa parte, nosso posicionamento, a nossa disposição de ir mais além, de prosseguir para o alvo, de continuar. Deus, ele nos dá várias oportunidades, nós é que não aproveitamos elas. Olha só, nós temos uma
terrível mania de não concluirmos aquilo que nós, projetamos. Aquilo que nós queremos fazer, nós começamos e nós não vamos até o final. Sofremos daquela síndrome dos assuntos inacabados. A gente sofre disso. Por exemplo, aí eu vou pegar bastante gente aqui. Quem não pensou no começo do ano, vou fazer ginástica, vou ficar fitness, aí até entrou numa academia, começou, e hoje você parou? Quem não fez isso? Um monte, né? Atira a primeira pedra quem não tiver esse pecado. Começou, mas não terminou, não deu continuidade. De repente até você não entrou na academia, mas começou na televisão, porque hoje pela internet você pega até aula de graça, põe lá na TV e começou a fazer na sala de casa os movimentos. E hoje você não faz mais, abandonou. Quem no começo do ano não falou: não, agora eu vou ler a Bíblia, vou orar mais, esse ano não passa, esse ano eu vou ler a Bíblia todinho, de Gênesis a Apocalipse? Você até começou, mas você parou, você abortou. Quem não fez votos a Deus, falando para Deus: Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, se eu conseguir isso, eu vou fazer isso, eu vou honrá-lo, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ser ofertante da tua casa fiel. Você até começou, mas aí veio o desânimo, o inimigo colocou um desânimo aqui, um imprevisto ali, e aí você começou a sucumbir, e hoje você não tem mais aquele vigor, aquela pegada. Nós somos assim, meus irmãos. Mas existem pessoas na história, tanto biblicamente como pessoas na vida, que persistiram, foram até o final e deixaram seus nomes gravados na história, tanto biblicamente como na história hoje que nós conhecemos. Se eu fosse falar das pessoas de fora, eu teria inúmeros exemplos, vários. Pelo menos no mínimo eu teria uns 40 exemplos aí para dar de pessoas. Deixa eu dar só 3 aqui para você. O primeiro é o Walt Disney. Você conhece ele porque você já assistiu e assiste os desenhos do Walt Disney. O Mickey, o Pateta, o Pluto, todos os desenhos da Walt Disney. Ele, quando ele entrou, ele era mais novo, ele foi trabalhar num jornal como ilustrador nesse jornal. Ele fazia ilustrações no jornal. E o patrão dele demitiu ele porque falou que ele era sem imaginação e sem ideias. Você consegue entender isso? O cara demitiu o Walt Disney falando: não, você nunca vai ser ninguém na vida. Você não tem imaginação, você não tem ideia. E quem ele se transformou? Ele já não está mais, Hoje os filhos que tomam conta. Mas olha o legado, o império que ele deixou. Por quê? Ele persistiu, ele ouviu uma palavra negativa, um decreto, mas ele não deixou descer no coração. Ele tinha um sonho e ele fez o sonho dele, realizou. Hoje nos Estados Unidos, o presidente atual são 46 presidentes que assumiram a presidência dos Estados Unidos. O 46º é o que está atualmente. E desde George Washington, primeiro, até esse 46, vários destacaram, mas eu quero destacar um que eu gosto muito da história dele, que é o 16º presidente, chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele era filho de sapateiro, veio de uma classe humilde. Já começa por aí, que ele sofreu muito por ser humilde, porque para ser presidente, principalmente no século XVIII, que era o século dele, você precisava nascer entre os nobres, você precisava ter uma família na realeza, você precisava ser alguém conceituado na sociedade, e ele veio de baixo. Já começa por aí. Ele também faliu 2 vezes em 2 empreendimentos que ele fez. Não deu certo o que ele tentou fazer. Teve que vencer a perda ali. Ele superou a morte de uma futura esposa. Ele já estava tudo preparado para casar, e essa mulher veio a falecer, e foi um baque na vida dele. Ele chegou a entrar em depressão, mas ele superou a depressão.
E para ele chegar a presidente dos Estados Unidos, ele perdeu, ele foi derrotado em 5 eleições. Ele podia ter desistido na primeira, na segunda, na terceira, falar, não vou querer mais isso não é para mim não. Mas ele foi. 5 eleições ele perdeu, aí na sexta ele ganhou. E foi um excelente até hoje, é falado o nome dele, a história dele, foi um excelente presidente. E para finalizar, os 3 que eu falei, Henry Ford, o dono da marca Ford, dos carros Fords. A história de vida dele diz que ele quebrou 5 vezes, ele tentou fazer e não deu certo, 5 vezes ele quebrou. E hoje você vê os carros dele, para cima e para baixo, um excelente carro, qualidade boa. Quem não quer? Todo mundo quer um carro da Ford, porque tem uma mecânica extraordinária, um carro bom, bonito. Então são pessoas, e temos também exemplos negativos. Eu estou falando de positivo, mas temos negativos. Por exemplo, Moisés, quando lemos Números capítulo 20, no versículo 11, ali está falando quando Deus disse para Moisés, Moisés, fala com a rocha para mim, dá água para ela, para saciar a sede do povo. E Moisés vai lá, desobedece Deus e bate na rocha 2 vezes. Aí Deus fala, mas tu é um cabeção, hein, Moisés? Né? Deus não falou assim. Isso está no Acrescentares do Pastor Júlio, tá? Está no livro de Acrescentares do Pastor Júlio. Eu que estou acrescentando. Mas Deus falou para ele, ô cabeção, não era para dar 2 pauladas, era para falar com a rocha. E aí eu ia fazer um milagre, mas tudo bem, eu vou fazer um milagre por amor ao pessoal. Só que você, quando chegar na terra prometida de Canaã, você com os teus olhos você vai contemplar de longe a terra, mas os seus pés não vai pisar nela, só pela tua desobediência. Por quê? Porque ele não aproveitou a oportunidade que Deus estava dando. Aí nós temos ali também o exemplo de Saul, 1 Samuel capítulo 13. Ali Saul está fazendo peleja ali com os filisteus no vale de Gilgal. E antes de fazer a guerra, era comum oferecer sacrifício, holocausto a Deus, para que Deus recebesse o holocausto e o povo saísse para a guerra. Só que quem colocava o fogo no altar era o profeta. E o profeta da vez era Samuel. Saul era o rei, Samuel era o profeta. E aí Samuel diz para Saul, fica em paz, aguenta aí que eu estou chegando, espera eu chegar para mim colocar fogo e oferecer sacrifício a Deus. Passou 7 dias, a Bíblia diz, e Samuel não chegou. Saul, não aguentou a pressão do povo, e aí? Samuel não vai vir não, vamos logo, e não aguentou, foi lá, colocou fogo. Ele fez uma coisa que ver se melhorou aqui. Aí você troca, eu prefiro o amarelinho, mas pode ser esse, né? Vamos terminar com esse aqui. Tem problemas que Deus, Ele quer que você resolve na hora, igreja. Não é para você deixar de herança. Olha só,
nos dias do rei Salomão, Salomão ele reinou em paz. Ninguém levantou guerra contra o rei Salomão. E alguns dizem assim: porque Salomão era de paz, era tranquilo. O pai dele, Davi, era homem de guerra, as mãos cheias de sangue. Por isso que o pessoal lembra. Não, Salomão só conseguiu reinar em paz sem guerra porque o pai Davi aniquilou todos os inimigos do reino. Então ele teve a oportunidade de deixar um legado para o filho em paz, tranquilo. E foi o que aconteceu. Então Deus ele dá a oportunidade para nós, e nós temos que aproveitar em nome de Jesus. É como diz a pastora, saudosa pastora Ludmila Feber em sua canção: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Aleluia. E Jesus, ele está falando, ele fala constantemente na tua palavra. E aí eu faço outra pergunta a você, igreja: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Aleluia. Deus ele está falando com você. Então eu quero pedir que você fique de pé. E eu quero te dizer, nós vamos orar. E eu quero dizer para você: persista, insista, atire mais uma flecha. Eu não sei qual é a causa que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Talvez você veio aqui meio que se arrastando. Falou: olha, pastor, eu vim meio que arrastado, porque não era nem para mim estar aqui. Mas você chegou, glória a Deus. E hoje é dia de você atirar a sua flecha e vencer esse mal, essa muralha cair por terra em nome de Jesus. Pastor, eu até comecei esse jejum que você falou de 40 dias, mas aí eu comecei e eu parei. Inclusive hoje é o 10º dia do jejum, viu? Estamos no 10º dia. Você vê como passa rápido? Agora só falta 30. Começamos, parece que foi ontem. Já estamos há 10 dias no jejum. Então, pastor, eu comecei, mas aí eu não aguentei, parei. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu comecei um propósito com Deus, mas no meio da caminhada eu desisti. Pastor, começou a vir um levante, começou a vir uma leseira no meu corpo, eu não consegui dar continuidade. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu já andei com Deus, eu já conheço a palavra, mas pastor, eu tive uma decepção e eu abandonei os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você: insista, persista, atire mais uma flecha em nome de Jesus. Vence esse desânimo, vence esse cansaço, vence essa oposição na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar e depois nós vamos adorar ao Senhor. Minha esposa está separando um louvor para a gente adorar, e aí nós vamos adorar. Mas fecha os teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela tua igreja. Eu peço, meu Senhor, a tua graça, a tua bênção, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas a favor, ó Pai, dos teus filhos. Meu amigo Espírito Santo, sei conosco, ó Pai, nos ajuda, nos instrui, nos motiva, Senhor, em nome de Jesus. Trabalhe em nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, que possamos, ó Pai, insistir, persistir, atirarmos, ó Pai, mais uma flecha, ó Pai, e não desistirmos e pararmos no meio do caminho, mas que possamos, ó Pai, ser pessoas incansáveis, rompendo em fé, Senhor Deus, ultrapassando barreiras, meu Pai, e vencendo, meu Pai, em nome de Jesus. Nós temos um alvo na nossa vida, nós temos metas na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a perseverarmos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Meu Pai, eu sei, ó Pai, que tem pessoas aqui que o Senhor tem dado oportunidades e essas pessoas não têm aproveitado, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós queremos dizer que esta noite toda paralisia, todo medo, Senhor Deus, cai por terra em nome de Jesus, e nós vamos prosseguir sim para o alvo. Nós vamos conquistar sim em teu nome, nós vamos romper sim em teu nome, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu quero declarar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por ti, Senhor Deus, não é por merecimento nosso, não é, Senhor Deus, para engrandecer o nosso nome, mas é para que o seu nome seja glorificado, exaltado através da nossa vida, para que o mundo veja que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor vela a tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, entra nessa hora na família, entra neste lar, entra neste casamento, renova, restaura a comunhão,
restaura, Senhor Deus, ali o diálogo, restaura o respeito, restaura o amor, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor Deus, cancela todo vício, ó Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas que têm algum vício ainda, que elas possam sentir repúdio, sentir nojo, não desejar mais, ó Pai, praticar esses vícios para a tua glória. Eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.